Queridos irmãos, bom dia a todos, saúdos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sempre uma alegria estar com os irmãos, expondo a palavra de Deus e aprendendo mais sobre ela. Hoje, de maneira específica, nós meditaremos no texto que encontra-se em Romanos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Segundo os especialistas, os capítulos de 9 a 11 de Romanos são alguns dos mais difíceis de se entender e também de interpretar. Mas nós cremos na misericórdia de Deus para nos ensinar a sua palavra. E é interessante também que os irmãos se aprofundem nesses capítulos em casa durante a semana, para que possam extrair mais ensinamentos. Romanos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito como Sodoma e semelhante a Gomorra? Vamos orar pedindo a misericórdia de Deus nesta manhã. Senhor soberano, a tua misericórdia é o que nós temos e a tua misericórdia é o que nós precisamos. E é por ela que nós pedimos que nesta manhã o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração. Nos ajudar, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, a entendermos aquilo que é necessário para que confiemos e nos regozijemos na Tua soberania. O Senhor, que é o Deus maravilhoso, perfeito, e que faz o que bem entende com as suas criaturas. Deus, que os méritos sejam unicamente teus, pois o pregador nada mais é, Senhor, do que um pequeno vaso nas tuas mãos. Ajuda-nos, orienta-nos, ensina-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como pode um Deus tão bom enviar pessoas boas para o inferno? Como pode um Criador ser seletivo com as suas criaturas? Esses crentes se acham demais. Porque Deus só pode ter misericórdia deles e não de pessoas que pertencem a outras religiões, por exemplo, ou até mesmo daqueles que não pertencem a nenhum tipo de religião. Irmãos, esses são questionamentos e afirmações comuns de pessoas que ouvem sobre Deus ter a preferência em salvar uns e condenar a outros. De pessoas que geralmente têm um conhecimento apenas superficial de quem Deus é e de como Ele age na história da redenção. Mas, será que de fato não há injustiça da parte de Deus? Ou será que o homem natural não pode de alguma forma contribuir para que Deus mude de ideia e o salve?
Irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz respostas necessárias para todas essas indagações, mostrando que sim, Deus salva quem Ele quer, exercendo misericórdia sobre quem Ele quer, e que na salvação de uns e na perdição de outros, o poder dele será exaltado. Ele que é o Criador, sustentador de todas as coisas e que faz o que bem entender com as suas criaturas. Amados, na semana passada, chegamos à terceira grande sessão da carta de Paulo aos Romanos, que considera os capítulos de 9 a 11, onde Paulo irá tratar sobre o Evangelho de Cristo e o povo de Israel. Também sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana. E dentro dessa perspectiva geral, o capítulo 9 começa mostrando dos versos 1 a 13 que as promessas da aliança estabelecidas por Deus não foram promulgadas para incluir todo o Israel étnico, mas sim todo o Israel espiritual. Que nem todos que são da nação eleita de Israel são eleitos de Deus para a salvação. Que apesar de serem descendentes consanguíneos de Abraão, nem todos de Israel eram descendentes espirituais de Abraão. E assim como Deus decidiu escolher Jacó ao invés de Esaú, ele vocaciona quem quer para pertencer à sua Israel espiritual, tanto vindo da parte dos judeus quanto da parte dos gentios. Ou seja, aprendemos acerca da soberania de Deus na eleição. Agora, dos versos 14 a 29, Paulo nos ensinará duas importantes lições que ressaltam e afirmam a soberania de Deus na salvação. A soberania de Deus na salvação. E a primeira lição contida aqui no texto sobre a soberania de Deus na salvação é que Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Paulo começa o verso de número 14 com uma expressão já usada outras vezes aqui na carta aos Romanos. Que diremos, pois? E ele a utilizava quando antecipava, retoricamente, possíveis refutações que poderiam surgir na igreja em Roma quanto aos seus ensinamentos contidos na carta, que era um espanto para pessoas que tinham outro conhecimento acerca de Deus e acerca do Senhor Jesus Cristo. E diante de tudo que ele havia falado antes, alguém poderia concluir que tinha algum tipo de justiça da parte de Deus. É por isso que ele pergunta no verso 14, há injustiça da parte de Deus? E a resposta de Paulo é, de modo nenhum. É uma resposta enfática. Deus não é injusto. Então, a partir do verso 15, Paulo vai basear a sua declaração que não há injustiça da parte de Deus em duas importantes passagens do Antigo Testamento. Mas antes de vê-las, nós temos aqui, irmãos, algo muito importante a ser observado. Que só se pode tirar conclusões sobre o ser e sobre as obras de Deus em sua própria palavra. Veja que Paulo vai fundamentar as suas declarações na própria palavra de Deus. E parece algo óbvio a ser dito, mas queridos, nós estamos enfrentando um tempo onde Deus está sendo moldado a gosto do freguês. Muitas pessoas e religiões têm moldado Deus ao seu próprio coração, às suas próprias vontades, têm tirado conclusões acerca de Deus como bem lhe apraz. E Paulo usar a própria palavra para falar sobre Deus é uma grande lição para nós e nós não podemos nos apartar desta verdade. Por exemplo, dos capítulos 9 a 11 de Romanos, Paulo vai fazer mais de 25 citações veterotestamentárias para comprovar os seus ensinamentos. E nesta passagem, ele começa citando Êxodo 33, 19, que diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E qual é, irmãos, o contexto de Êxodo 33, 19?
Enquanto Moisés estava em cima, no Monte Sinai, recebendo de Deus as leis, o povo estava embaixo, adorando aquilo que parecia ser um bezerro de ouro. Depois de tudo que o Senhor tinha feito, o povo pensou que Moisés havia morrido e Deus os havia abandonado. Então eles começam a fazer aquilo que mais parecia óbvio para eles, criar um Deus para que seguisse adiante deles. O Senhor então se indigna com essa atitude de Israel. Então o Senhor chega para Moisés, dos hebreus da época, e o Senhor chega para Moisés e diz o seguinte: Moisés, eu não vou com esse povo aí não. Esse povo teu vai ficar para trás. Como podem fazer isso? Estou parafraseando, tá? E Moisés vai: Senhor, se o Senhor não for, a gente não arreda o pé daqui. Não adianta. Então Deus fala: ó Moisés, tá bom, eu não vou, mas vou mandar o meu anjo à frente do povo. Moisés aproveita que Deus está demonstrando bondade e fala: ó Senhor, tem mais uma coisa, me mostra a tua glória. Deixa-me ver a tua glória. O Senhor então passa e diz a Moisés o seguinte, que mostraria apenas uma parte de quem ele era. E nessa soberania de Deus em trazer misericórdia, ele traz essa afirmação a Moisés, que não era pelo merecimento do povo que ele enviaria o seu anjo, que ele iria à frente do seu povo. Não era por Moisés que ele mostraria apenas um pouco da sua glória, mas por meio da sua soberana vontade. Por causa da sua vontade, porque ele era misericordioso. E um outro fato, irmãos, interessante a utilizarmos aqui neste texto para nosso ensino, é que a palavra misericórdia aqui no texto é equivalente ao termo hebraico chesed, que significa amor pactual, amor leal. Foi o que nós lemos no Salmo de número 1. Que estava ligado e relacionado à aliança de Deus. Isto nos mostra que a misericórdia de Deus não é concedida de forma aleatória no tempo. Deus não vai pegar um e dizer assim: ah, de você agora eu quero ter misericórdia, de você eu não quero ter misericórdia. Não é isso. Mas Deus, ele concede a sua misericórdia de acordo com a sua aliança, de acordo com os seus propósitos eternos. É por isso que a salvação depende da misericórdia de Deus, porque está fundada nessa aliança inquebrável. Paulo concentra a atenção dos leitores na misericórdia seletiva divina, proibindo qualquer consideração ou qualificação humana para exercê-la. Ou seja, salvação pela misericórdia é inteiramente monergista. Depende unicamente de Deus. É por isso que ele diz no verso de número 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E para desenvolver mais e melhor o seu raciocínio, Paulo agora vai mostrar que Deus, quando não tem planos de exercer misericórdia sobre alguém, ele o endurece. É por isso, queridos, que ele vai citar, logo na sequência, Êxodo 9:16, referindo-se a Faraó. E o contexto de Êxodo 9:16 é que Deus já havia mandado 6 pragas sobre o Egito. Então ele manda Moisés e Arão para anunciar a 7ª praga, e para revelar o motivo pelo qual ele ainda não havia destruído o Egito e a Faraó. Deus diz a Faraó que o manteve vivo, firme e de coração endurecido, como várias vezes é citado no livro de Êxodo, até aquele momento, para que o seu poder fosse exaltado pelos séculos e pelas nações. E isso, irmãos, não significa que Deus criou o mal no coração de Faraó, porque o texto está dizendo que Deus endurece a quem quer, assim como endureceu a Faraó, mas entregou a Faraó aos seus maus desejos já existentes. Abandonou a sua própria obstinação da mesma forma como um ato de julgamento. E aqui, irmãos, nós temos os ecos de Romanos 1, de 18 a 32. Paulo diz que por causa da dureza do coração do homem, porque os homens subvertem a verdade de Deus, porque são idólatras, Deus os entrega às próprias mazelas do coração. E como Deus endurece o homem, ele o entrega aos próprios desejos do coração. Ele não cria maldade no coração do homem, ele apenas deixa o homem seguir o fluxo do seu próprio ser.
Como disse Leon Morris, nem aqui, nem em nenhum outro lugar se vê que Deus endurece quem já não tenha antes endurecido a si mesmo. E nesse ponto, irmãos, Jacob Arminius se equivoca. Falei o nome de Arminius aqui, eu vi um bocado de gente regalando o olho, né? Mas ele está equivocado no seguinte: ao comentar esse texto, Arminius diz que Deus endurece apenas aqueles que rejeitam, por livre e espontânea vontade, o seu convite ao arrependimento e querem por si mesmo perseverar no pecado, confrontando a longanimidade de Deus. Quando de fato a ideia apresentada pelo texto é que o homem já é naturalmente inclinado pela dureza do coração e que Deus faz apenas deixá-lo a si mesmo. Paulo conclui no verso 18: logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, o que era verdade no Antigo Testamento continuou a ser no Novo Testamento e será assim até que o Senhor retorne. Deus não tem obrigação de eleger ou salvar ninguém. Ele faz por misericórdia. Ele faz por compaixão. O homem por si mesmo já nasce na inimizade contra Deus, com todo o seu ser se voltando contra Deus. Mas é Deus quem decide, por o seu amor pactual, pela sua compaixão, salvar quem Ele quer. Assim como um monarca está revertido de prerrogativa em conceder vida ou morte, assim o juiz supremo tem o direito de poupar quem Ele quer e culpar quem Ele quer. Irmãos, Deus concede misericórdia a quem bem lhe apraz, porque também só Ele sabe o preço que pagou para exercê-la e assim trazer regeneração aos seus escolhidos. Ele entregou o seu próprio Filho, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Os seres humanos tendem a criticar Deus por excluir alguém, mas isso traz uma teologia que vê a salvação como algo que Deus deve, como algo que Deus é obrigado a conceder a alguém, porém é um equívoco. Até porque se a base da salvação fosse a justiça pessoal, todos nós estaríamos irremediavelmente condenados ao inferno. Mas irmãos, não devemos temer em proclamar essa verdade para o mundo, nem para esse tipo de cristianismo superficial, mirrado e antropocêntrico. Não devemos ter medo de ofendê-los com essa palavra, pois é a própria palavra de Deus que testifica essa verdade. Ele salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, mas também Ele endurece o coração de quem quer. Tudo é por misericórdia. É somente dela que nós, os seus filhos, precisamos. E é somente nela que devemos nos deleitar. Como disse o puritano Thomas Brooks, é a misericórdia gratuita de Deus que mantém a minha alma e o inferno longe um dos outros. É a misericórdia que perdoa os meus pecados, que alimenta e veste o meu homem exterior, que renova, fortalece e faz prosperar o meu homem interior. Porém, irmãos, esse texto e essas verdades também nos trazem um grande alerta. Muitas vezes, sem perceber, queremos ser seletivos quanto a quem Deus deve exercer a sua misericórdia ou não. A prova disso, irmãos, é que nós temos deixado de olhar com compaixão para muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, cuja única perspectiva é a misericórdia que pode vir do Evangelho. Mas o que muitos estão fazendo, por exemplo, principalmente dentro das nossas igrejas reformadas? Se preparam, se municiam, apenas para vencer com argumentos os inimigos da nossa fé. Encaixamos bem a nossa cosmovisão bíblica,
nos municiamos de boa teologia reformada, tiramos a licença de apologetas e agora nós estamos prontos para defender nossa fé. 300 espartanos reformados contra a grande Pérsia, que é esse mundo. E nos damos por satisfeitos apenas por refutar aquilo e aqueles que se levantam contra o que nós acreditamos. Mas você já parou para pensar que aquela pessoa tão baixa, aquela pessoa tão imoral, liberal, marxista progressista, pode ser uma alma que está nos planos misericordiosos de Deus? E que vive no erro até o momento porque a comunicação da regeneração salvífica ainda não chegou até ela? Há alguns dias viralizou um vídeo de uma jovem moça numa manifestação pró-aborto nos Estados Unidos. E esse vídeo nos deixa assustados porque ela está gritando compulsivamente: "We love killing babies." Nós amamos matar bebês. Nós amamos matar bebês. E ela não para por nada. E nós olhamos para aquela menina e começamos a sentir repúdio, corretamente. Como é que pode uma menina tão nova, envolvida com isso, nas bases mais desleais do feminismo, pedindo a morte de crianças ainda no ventre? Mas você já parou para pensar que Deus pode ter um plano para salvá-la? E levá-la ao arrependimento? Ou quem de nós aqui, antes de sermos levados ao evangelho e ao arrependimento, andávamos conforme a vontade de Deus? Irmãos, não nos cabe discernir isso, de quem Deus quer ter misericórdia ou não. O que realmente nos cabe é obedecer e pregar o evangelho a pessoas que sejam as piores possíveis dessa sociedade, mas pregar este evangelho, porque só o evangelho com a misericórdia de Deus pode trazer perspectiva para essas pessoas. E nós não sabemos de quem Deus quer ter misericórdia, mas devemos cumprir o nosso papel. Não nos cabe a seletividade, pois ao Senhor pertence a salvação. E como está escrito em Miqueias capítulo 7, verso 18, o Senhor tem prazer em exercer misericórdia. E Ele a concede como quer e a quem quer. O texto vai adiante. E nós aprendemos aqui uma lição bem clara acerca da soberania de Deus na salvação. O Senhor tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Mas tem uma outra lição importante no texto, que é a segunda lição, que diz que Ele é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos réprobos. Ele é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos réprobos. Diante da afirmação de que Deus tem o poder e o direito de exercer misericórdia sobre quem bem entender, outra possível pergunta poderia ser levantada entre os cristãos em Roma. Verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A ideia apresentada pela pergunta é: então do que Deus se queixa? Por que ele reclama dos pecadores, sendo que no final das contas depende só dele salvar um e condenar outros? Se nós olharmos para as Escrituras no Antigo Testamento, veremos que Deus sempre se queixou contra o pecado de Israel. Se nós olharmos os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, nós vemos que ali existem oráculos de Deus, que eram revelações diretas de Deus, falando contra o pecado de Israel. Assim diz o Senhor: tenho contra ti. De Isaías a Malaquias, nós temos isso aí muito claro. Livro do profeta Oséias também. Então do que se queixa Deus? Se depende dele a salvação ou não? E a resposta a essa possível objeção vem de imediato. Versos 20 a 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Irmãos, essa aqui não é uma resposta qualquer. Paulo está usando a mesma analogia que usou Isaías muitos anos antes. Isaías 45, verso 9. No contexto, o profeta Isaías foi o primeiro a usar essa figura para responder um tipo de questionamento que surgiu entre os judeus, porque Deus queria usar o rei Ciro para trazer libertação a Israel. Em outras palavras, é como se dissessem: como pode Deus usar um ímpio para fazer a sua vontade? Será que está certo Deus usar ímpio para poder cumprir a sua vontade sobre um povo santo? E a resposta de Isaías foi essa: ai daquele que discute com o seu Criador. O caco entre outros de barro, por acaso o barro dirá ao que o formou: que fazes? Ou que dirás: não tem direito de fazer de mim o que bem entender? A verdade aqui é que se até mesmo um oleiro tem o direito, da mesma massa de barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra, Deus tem o direito de fazer o que quer com a massa de barro que se desfez na sua mão. O homem veio do pó, do barro, se desfez e se estragou por causa do pecado. Gênesis capítulo 3. E Deus, como Criador, é quem decide deixá-la assim ou refazê-la, porque Ele é o Criador, e as suas criaturas não devem contender com o Criador. Isso, irmãos, é uma peculiaridade do ser humano. Por exemplo, alguns irmãos aqui fazem hambúrguer, e por estar fazendo esse merchan agora, nada melhor do que eu ser presenteado com hambúrguer grátis depois, tá bom? Mas quem de vocês que mexem aqui com a produção de hambúrguer, já viu um hambúrguer virar para você e dizer assim: ó, não estou curtindo muito o jeito que você está me fazendo hoje não. Coloca o queijo por baixo, faz desse jeito aqui, faz do outro jeito. Aí depois você embala e ele diz o seguinte: ó, hoje eu não estou muito afim de entrar naquela mochila do motoboy não. Ele balança para lá, balança para cá, eu quero ficar aqui. Quando a gente cria alguma coisa, dificilmente a coisa que nós criamos contende conosco. Ah, pastor, mas você está fazendo uma analogia injusta, porque seres humanos são racionais. Seres humanos foram criados à imagem de Deus. A questão é a perspectiva com a qual o homem olha para a soberania de Deus. Porque apesar de sermos racionais e apesar de sim sermos feitos conforme a imagem de Deus, ainda assim Ele tem direito como Criador de fazer o que bem entende com as suas criaturas. Essa não é uma verdade fácil de engolir, irmãos, e é por isso que os homens se queixam de Deus. Mas quando o homem se queixa de Deus, cheio de argumentos, nós também lembramos do livro de Jó. Por 16 vezes, Jó pergunta a Deus: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por mais de 30 vezes, irmãos, Jó faz queixas contra Deus. Senhor, eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Muitas queixas Jó fez. De repente Deus vai adiante de Jó e faz 70 perguntas retóricas para Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei o firmamento nos céus? Aonde é que você estava quando eu criei as maiores feras do mundo? Aonde você estava quando eu criei os exércitos, quando eu formei os homens? E Deus faz perguntas a Jó, e no final de todas as coisas, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Jó entendeu que Deus é soberano para fazer o que bem entende com as suas criaturas. O grande problema é que essa afirmação entra em confronto com a humanidade autossuficiente. A soberania de Deus mexe com o orgulho humano. Por isso, muitos não aceitam essa verdade e querem contender. Porém, irmãos, uma outra coisa que precisamos entender, à luz dos versos 19 a 29, é que a soberania de Deus em agir como entender com suas criaturas visa a demonstração do seu poder e a sua própria glória. No verso de número 22, vemos que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. A ideia é a mesma mostrada no verso 17, acerca de Faraó. Deus suportou com muita longanimidade Faraó. Ele, Faraó, que já era um vaso preparado para a perdição pela própria essência pecaminosa. Deus o entregou ao seu próprio coração. E é assim que o Senhor
também faz com todos aqueles que são considerados ímpios diante dele. E ao revelar sua ira aos objetos de sua ira, Deus visava a revelação de sua glória aos objetos de sua misericórdia, preparados de antemão para a glória. Verso de número 23. E esses sim foram de fato preparados. Conforme nós vemos em Romanos 8, de 28 a 30, Deus os predestinou, Deus os preparou para a salvação. Como bem disse John Stott, se alguém se perde, a culpa é dele mesmo, mas se alguém foi salvo, os méritos são de Deus. E Deus sim, Ele salva, Ele prepara os seus vasos de misericórdia, esses que foram escolhidos e serão até o momento em que Cristo retornar entre os judeus e entre os gentios. Lembrem-se que Paulo está ainda argumentando para mostrar que Deus não foi injusto com a nação de Israel, pois não decidiu salvá-los totalmente, porque decidiu não salvá-los totalmente. Mas como soberano, decidiu eleger e salvar aqueles que pertencem a Israel espiritual, que pertencem à promessa de Abraão como filhos espirituais do patriarca, como já estava revelado no Antigo Testamento. Aí dos versos 25 a 29, Paulo vai usar mais algumas citações veterotestamentárias. Dos versos 25 a 26, Paulo cita 2 textos contidos no livro do profeta Oséias, para falar que a salvação dos gentios já era prevista. Deus havia deixado isso claro desde lá para trás. E mais dos textos extraídos, ele vai agora dos versos 27 a 29, citar 2 textos que estão no livro do profeta Isaías, para mostrar que Deus foi tão misericordioso com Israel, que salvou um remanescente santo de verdade. E que se não fosse isso, Israel teria se tornado como Sodoma e como Gomorra. Se Deus não tivesse misericórdia em salvar o seu próprio povo, alguns do seu próprio povo, que não se dobraram diante dos deuses, mas que o amaram pela sua vontade, Israel teria se tornado como qualquer nação, como Sodoma e Gomorra, que era uma nação promíscua. Irmãos, só aqueles que não entendem quem Deus é, buscam justificativa sobre a sua justiça. Deus é o Criador. Nós somos criaturas. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é soberano e nós somos limitados. Deus é o oleiro e nós somos o barro. E desse barro ele faz o que bem entender. E na salvação e na perdição, o seu poder será demonstrado, a sua glória será demonstrada. Deus tem um controle da vida do homem e não o homem na vida de Deus. Quando tentamos entender a Deus, irmãos, de baixo para cima, vemos apenas um Deus caricato, de acordo com este mundo. Mas quando olhamos pela sua própria palavra, entendemos mais ainda e pelo Espírito Santo passamos a aceitar e amar a sua soberania. E isso não significa que nós cristãos não podemos ter dúvidas acerca dessa soberania de Deus. Quantos de nós, quando olhamos para um filho, por exemplo, para um pai, para uma mãe, que não foi alcançado pelo Senhor, questionamos assim: Deus, será que o Senhor não vai salvar essa pessoa? Será que o Senhor não pode ter misericórdia dessa pessoa? Passa 10, passa 20, passa 30 anos e a pessoa não se converte. Já está indo já para o término da vida e não há nenhum fruto de arrependimento. E a gente continua a questionar a Deus, mas será que o Senhor não pode fazer diferente? Deus, irmão, sabe que nós somos limitados, que nós somos pó. A palavra dele não nos incentiva ao questionamento, mas ele sabe que nós somos pequenos e falhos no nosso entendimento. Mas qual o problema? O problema é a soberba. É isso que Deus não aceita. Que cheguemos diante de Deus dizendo assim: o Senhor tem que salvar, o Senhor tem a obrigação de salvar, o Senhor tem que fazer. Como pode? O Senhor não tinha esse direito, como os israelitas faziam, como os judeus faziam. E é isso que Deus não aceita, irmãos. Uma outra coisa interessante é que não é errado nós tirarmos as nossas dúvidas acerca da palavra de Deus.
perguntar de fato como isso acontece. Eu sei que muitos aqui, por exemplo, apesar de serem calvinistas, reformados, têm dúvidas acerca da salvação. A gente sabe disso. Mas a questão é abrir a palavra de Deus e lê-la com um coração contrito debaixo da soberania do Senhor. Com um coração contrito, sabendo que Deus é soberano, Ele faz o que bem entender. Agora, quero chamar a sua atenção para uma outra coisa que nós aprendemos aqui. Na verdade, nós, durante a exposição desse texto, tivemos a confirmação bíblica de 5 coisas que defendemos na fé reformada. Vou falar aqui, vou ver se vocês sabem. Depravação total. O homem é depravado por natureza. Deus apenas o entrega ao seu próprio coração. Eleição incondicional. Deus escolhe quem quer. Expiação limitada. Nem todo mundo vai ser salvo. Graça irresistível e perseverança dos santos. Quem o Senhor escolheu, quem Ele separou, será salvo. E é por isso, irmãos, que dizemos que os haters do calvinismo estão amplamente equivocados quando dizem que esses ensinamentos não são bíblicos. E tem até aqueles que dizem que são ensinamentos demoníacos. Tem gente que chega a esse ponto. Mas, por exemplo, sobre eleição incondicional, que é a doutrina que mais se vê no texto do verso 1 ao verso 29 do capítulo 9, o Dr. Solano Portela mostra que ela foi ensinada por Jesus, expandida por Paulo, aceito por Lucas, registrado por João, aceito e propagado pelos pais da igreja, como Policarpo, Irineu, Eusébio e Agostinho, pelos pré-reformadores, pelos reformadores, foi afixada nas confissões de fé reformadas, amada pelos puritanos. E as únicas pessoas, como Pelágio e Armínio, e religiões que se levantaram contra, não fizeram nenhuma diferença significativa, nem para a igreja e nem para o mundo, só trouxeram problemas. Porque não se pode querer propagar o reino de Deus, senão por intermédio do que ensina a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é soberano. E nos resta, irmãos, neste momento, também amar essas doutrinas e querer aprender mais delas. Eu já estou encerrando esta mensagem. Mas lembrem-se, irmãos, que muitos são os questionamentos acerca da soberania de Deus. Como pode enviar pessoas boas para o inferno? Como pode ser seletivo? A palavra de Deus faz todo o questionamento do homem calar. E esse texto nos mostra que de fato Deus é soberano. Tem misericórdia de quem quer. Salva quem quer. E na salvação e na condenação, o seu poder será exaltado e ele será glorificado. Não deixe que nenhuma das indagações desse mundo antropocêntrico traga confusão à sua mente, mas esteja firme na soberania e na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E que esta palavra seja firme e forte no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé, no que nós acreditamos, por toda a nossa vida, para a glória de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Soberano Senhor, Deus, não é fácil para um mundo cujos homens se colocam como soberanos, para pessoas que vivem em religiões onde o homem é colocado como um centro, entender que o Senhor é soberano para fazer o que bem entender com as suas criaturas. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque nós não aceitamos esta verdade porque queremos, mas porque o Teu Santo Espírito tem nos feito, Deus, compreender que só nos resta nos render à Tua verdade e glorificar o Teu nome. E agradecer porque antes nós éramos vasos de ira, Senhor. Mas o vaso, a massa que estava estragada na Tua mão, o Senhor refez como oleiro eterno. E como vasos na Tua presença, o Senhor nos preenche da Tua misericórdia.
Louvamos ao Senhor por isso. E Deus, suplicamos que possamos pregar essa verdade às pessoas. O Senhor tem misericórdia de quem quer. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas sabemos que é o nosso dever, como arautos do Senhor, propagar o Teu Evangelho, para que essas pessoas conheçam a Tua misericórdia e assim sejam salvas para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus. E que essa igreja, Senhor, permaneça firme nas suas bases, na fé que proclama, na fé que acredita. Porque a fé, Senhor, que nós confessamos como cristãos reformados, não é fruto da nossa imaginação. Não é fruto apenas, Senhor, de uma confessionalidade que foi criada no passado. É uma fé que está baseada na Tua palavra, que está baseada nas Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes nelas. Guarda no nosso coração, por Teu Espírito. Ensina-nos, nos dá regozijo na Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém.